Olá, diálogos, qual o caminho seguir, refletindo sobre o caminho sinodal. Sinodalidade, um convite para toda a igreja, um convite feito pelo Papa Francisco, um convite para você também participar aí na sua comunidade. Você está vivendo o caminho sinodal? Se você não sabe nada sobre isso, pergunte ao seu pároco. E nós temos aqui o Padre Felipe Sardinha, ele que se dedica à área da teologia moral. Ele vem aqui refletir conosco, dialogar conosco sobre a sinodalidade. Padre Felipe, como é que nós vamos favorecer a educação moral do nosso povo num caminho de autonomia, sem a gente se desvincular dos ensinamentos católicos? Obrigado, Padre Mauro. Obrigado a todos aqueles que nos assistem. De fato, é um princípio moral fundamental a busca pela autonomia. Ou seja, cada um de nós, batizados, discípulos de Jesus, somos convidados a descobrir a riqueza do que significa a liberdade. A liberdade que não é um princípio absoluto, ou seja, a liberdade, ela não é simplesmente realizar tudo aquilo que desejamos, porque até mesmo algumas coisas que desejaríamos poderiam ser ilícitas e poderiam provocar danos, inclusive para nós mesmos e para os outros que estão ao nosso redor, na convivência familiar e na convivência social em geral. Agora, o que a liberdade e a autonomia nos coloca é exatamente a capacidade de realizarmos escolhas, de sermos pessoas capazes de definirmos aquilo que desejamos para o nosso caminho. Certamente algo que deva ser construtivo para nós mesmos, para aqueles que convivem diretamente conosco e para a sociedade. Nesse sentido, a moral católica, ela entra não como um mecanismo de dominação ou de repressão cultural, como muitas vezes alguns grupos nos denunciam. Não é verdade. A moral católica tem como princípio básico favorecer um processo contínuo de educação da consciência para que as pessoas possam realizar as suas escolhas, tomar decisões da melhor maneira possível. E diante disso, os princípios da Igreja e mesmo anteriores à Igreja, aquilo que está presente na Sagrada Escritura, os mandamentos e todo o código de ética oriundo da revelação, nos ajuda não para criar uma espécie de redoma moral que nos condicionaria a certas ações. Não é este o objetivo da moral católica. Pelo contrário, é mostrar, é apresentar orientações para que nós possamos verdadeiramente tomar decisões e buscarmos uma autonomia, uma liberdade que seja construtiva. Agora, é fato que pensar neste conceito de autonomia implica responsabilidade. E a responsabilidade é uma situação, é um valor que muitas vezes não é tão bem visto e vivenciado na contemporaneidade. Muitas vezes se esquece de que toda decisão, de que toda atitude que provém da minha decisão pessoal ou comunitária implica uma responsabilidade. E isso é importante termos em conta. Por isso que nós, enquanto lideranças religiosas, padres, bispos, diáconos, religiosos, leigos, agentes de pastoral, somos convidados a fazer aquilo que o Papa Francisco diz na exortação apostólica Amoris Laetitia, no número 37. Não somos convidados a substituir as consciências, ou seja, a determinar o que as pessoas devem realizar, mas somos convidados a formar as consciências, ou seja, mostrar os bons valores para que cada um, na sua liberdade, possa decidir o melhor para si, para os seus e para toda a comunidade global, que implica exatamente essa experiência de fraternidade na qual todos nós estamos inseridos. Obrigado, Padre Felipe, por esse ensinamento tão bonito. A minha decisão pessoal, a sua decisão pessoal implica numa responsabilidade. Sejamos responsáveis. Tchau para você.